Hoje a nossa aula vai ser sobre modelagem de qualidade das águas de rios. Esses modelos para modelar a qualidade de água de rios vêm sendo utilizados desde a década de 20. O primeiro modelo, o modelo clássico e que deu origem a vários outros, é o de Streeter-Phelps. Posteriormente, vários outros surgiram. Hoje em dia, o mais conhecido e utilizado é o Qual 2E, desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, o qual representa em maior profundidade os ciclos de oxigênio, nitrogênio e fósforo na água. Há ainda outra classe de modelos, chamados modelos de ecossistemas, que representam sólidos em suspensão, diversos grupos de algas, zooplâncton, invertebrados, plantas e peixes. Quando a qualidade da água em vários rios se encontra deteriorada e em desacordo com os padrões ambientais, modelos para planejamento são utilizados, visando programar as atividades a serem feitas objetivando a melhoria ambiental e o atendimento à legislação. Em regiões em que os padrões são geralmente cumpridos, a preocupação passa a ser a manutenção da boa qualidade e do atendimento aos padrões. Nesse sentido, episódios de descumprimento à legislação são focos de preocupação e modelos para controles são utilizados, visando prevenir ou remediar estas situações específicas. A concepção do modelo Streeter-Phelps. Então, esse modelo é formado por duas equações diferenciais. A primeira é a equação da oxidação da parte biodegradável da matéria orgânica. Então, essa equação 1 dl dt é igual a menos K1 vezes L, sendo L, então, a concentração do oxigênio dissolvido. E, como nós vemos nessa equação diferencial, a concentração, a taxa de variação do oxigênio dissolvido depende desse coeficiente K1 multiplicado pelo valor do oxigênio dissolvido. Então, a solução dessa equação, se a gente fosse resolver só essa equação, nós teríamos uma função exponencial de decaimento, porque a gente vê que o coeficiente K1 está precedido do sinal de menos. Então, essa equação me dá o decaimento do oxigênio, né? Como o oxigênio vai sendo consumido pela biodegradação da matéria orgânica presente no rio. A segunda equação é a equação do fluxo de oxigênio proveniente da dinâmica da reaeração da atmosfera. Então, processos que fazem aumentar a quantidade de oxigênio no rio. Por exemplo, turbulência, mistura da água, né? Normalmente isso acontece próximo da atmosfera. Mesmo quando há precipitação, chuva, você tem a turbulência criada aí e tem, você consegue incorporar mais oxigênio no rio. Então, a equação que leva em conta, né, o déficit de oxigênio no rio é essa equação 2. dd maiúsculo dt é igual a menos K1L, ou seja, eu tenho diminuição da quantidade de oxigênio por causa da biodegradação, mais K2D, ou seja, eu tenho aumento, né, da quantidade de oxigênio, que é esse, que me dá a taxa de aumento da quantidade de oxigênio é o coeficiente K2. Então, a concentração de oxigênio no tempo é dada por C de T é igual a CS menos D de T. Então, aqui o C é a concentração de oxigênio, CS é a concentração de saturação, a máxima concentração que o rio poderia ter, e D maiúsculo é o déficit de oxigênio, certo? Então, L ali em cima, né, a gente tem a demanda bioquímica de oxigênio, D é o déficit de oxigênio, T é o tempo, K1 e K2 são os coeficientes de desoxigenação e de reaeração. CT é a concentração de oxigênio dissolvido no tempo, CS é a concentração de saturação de oxigênio dissolvido e DT é o déficit de oxigênio no tempo. Considerando que o tempo é igual a x, a distância x, dividido pela velocidade, né? Então, x é a posição em relação ao ponto de descarga do efluente, ou seja, a distância que nós estamos em relação ao ponto em que o efluente está fazendo a descarga no rio,
e V, a velocidade média do fluxo da água em metros por segundo. Então, nós podemos fazer uma relação aí entre tempo, distância e velocidade. Então, se nós resolvemos o sistema de equações 1 e 2 e substituímos essas equações na equação 3, nós temos a solução abaixo. C de x é igual a Cs menos K1 vezes L0 sobre K2 menos K1 vezes Z elevado a menos K1 sobre V vezes x menos Z elevado a menos K2 sobre V vezes x mais CS menos C0 e E elevado a menos K2 sobre V vezes x. Onde L0 é a DBO inicial e C0 é a concentração inicial de oxigênio dissolvido no rio. Então, o que essa equação me dá é como a concentração do oxigênio dissolvido vai variando, né? E ela tem, então, principalmente aí os coeficientes K1 e K2. O coeficiente K1 é o de desoxigenação, é o que tira o oxigênio do rio, e o K2 é o de reaeração, é o que coloca oxigênio no rio. E vemos também que eu tenho aí como expoentes, né, do número E, do número de Euler E, eu tenho sempre os coeficientes, né, K1 ou K2, sobre V vezes x. Por que isso? Na verdade, esse x sobre V, ele está substituindo o tempo, como a primeira frase aí da transparência está mostrando. Então, ao invés de colocar a concentração variando no tempo, eu substituo o tempo por x sobre V e escrevo uma concentração que varia no espaço. Na verdade, no comprimento, na distância que eu estou do efluente. Então, isso é imaginando que eu tenho um efluente sendo despejado no rio, e já que o rio tem, né, uma certa velocidade de fluxo, o que acontece no tempo também é o que acontece no espaço. Então, conforme passa o tempo, né, a água que está recebendo aquele efluente, ela está se deslocando em relação ao ponto de recebimento do efluente. Então, o que vai se desenhar é uma variação no espaço, no comprimento, na distância. Essa variação na distância seria igual à variação no tempo se eu tivesse parada no tempo. Mas como eu tenho esse movimento, né, esse fluxo da água, então eu transformo a variação no tempo em variação na distância, usando para isso a velocidade média do fluxo da água, V. Então, de acordo com Gundelach e Castilho, de 1970, sob condições anaeróbias, o modelo não é mais válido, porque prevê níveis negativos de oxigênio. Então, o modelo não tem um limite, uma limitação aí para o oxigênio. Se a gente for diminuindo, ele pode chegar a ficar com oxigênio negativo. E isso não acontece na realidade. Então, o modelo só serve para condições aeróbias. Concepção do modelo de Streeter-Phelps. Então, que elementos que nós temos? Então, temos variáveis de entrada que podem ser medidas. Eu posso medir, né, as vazões das descargas de poluentes, a vazão do rio, a montante do lançamento, ou seja, antes de receber o lançamento dos poluentes, as concentrações dos constituintes no lançamento, as concentrações no rio, a montante do lançamento, ou seja, antes de receber esse lançamento, e outras. Essas variáveis podem ser medidas e essas medidas podem ser utilizadas nas simulações, entrando ali na concentração inicial de oxigênio, na DBO inicial e outras características. Alguns distúrbios de entrada que não são medidos podem acontecer. Então, pelo fato de não serem medidos, são desconhecidos. Uma variável pode não ser medida se ela for desconhecida ou se não houver tecnologia para sua medição, ou mesmo se ela não for incluída no monitoramento por uma questão de limitação de tempo ou recursos. Então, pode ser que eu não consiga fazer a medição de uma variável, de uma determinada variável. Então, se essa variável for necessária para a utilização do modelo, eu vou ter que usar algum valor ou presente, né, na bibliografia, ou vou ter que arranjar alguma forma de atribuir um valor hipotético. As variáveis de estado desse modelo
caracterizam então as propriedades essenciais e o comportamento do processo ou sistema, como funções do tempo e espaço. Nesses modelos são as concentrações dos constituintes modelados. Então, nós vimos a equação que vai ser usada para a concentração de oxigênio, mas os modelos também podem prever a concentração de poluentes, de outros compostos, outras substâncias. E cada concentração, então, vai ser uma variável de estado. As variáveis de saída medida são, em geral, as próprias variáveis de estado, mas depois de algum tempo ou de alguma distância. Por exemplo, o oxigênio dissolvido ou agrupamento de variáveis de estado. Por exemplo, eu posso querer saber o fósforo total, representando o agrupamento ou a soma do fósforo solúvel, fósforo da biomassa de algas e fósforo no zooplâncton e assim por diante. Eu posso ter incluído nos resultados alguns erros de medição. Então, são devidos a limitações nos procedimentos de coleta de amostra, análise laboratorial e instrumentos de medição. E eu tenho que usar nesse modelo também alguns parâmetros ou coeficientes. E são os parâmetros ou coeficientes das equações que representam as reações físicas, químicas e bioquímicas dos modelos. Exemplos são os coeficientes de desoxigenação, de reaeração, de decaimento de coliformes, etc. Podem ser chamados constantes do modelo, mas na realidade não o são, pois vários coeficientes variam com a temperatura ou com a vazão do rio. Então, nós podemos usar valores que vão ser constantes o tempo todo no modelo, ou podemos usar valores que variam em função de alguma outra variável. A limitação desse modelo a principal é que a maioria desses modelos assume que em cada compartimento modelado, cada segmento ou trecho do rio, os coeficientes sejam realmente constantes, podendo ser distintos, porém constantes, nos demais compartimentos. Então, se eu simular o que acontece no rio entre o despejo de dois efluentes diferentes, naquele trecho, os coeficientes eu vou usar realmente constante. Mas depois que eu tenho o lançamento do segundo efluente, eu posso trocar o valor do coeficiente. Mas ele vai se manter constante para o próximo trecho de rio. Bom, quais são as aplicações da modelagem de qualidade das águas de rios? Então, a utilização de modelos de qualidade da água pode ter as seguintes aplicações. Para pesquisa, então, por exemplo, para melhorar a compreensão de um sistema, ou como substituição de estudos de laboratório ou em escala piloto. Também pode ser usado para gerenciamento ou planejamento, então planejamento a longo prazo, de onde, se eu prever que eu vou aumentar o número de efluentes ou aumentar a descarga de efluentes no rio, como se dará a qualidade da água desse rio. Também posso usar para previsão de condições futuras, então estudos de adequação a padrões de qualidade para o corpo d'água, ou alocação de cargas poluidoras, e inclusive para estudos de impacto ambiental. Posso usar para planejamento de níveis e eficiências do tratamento dos esgotos. Posso usar também para permissão de descargas ou outorga para lançamento de esgoto. Posso fazer controle em tempo real, avaliação de eventos transientes, por exemplo, poluição acidental, eventos de chuva, então quando chove ou quando eu tenho uma poluição acidental, um despejo muito grande de poluição em algum ponto, eu posso tentar avaliar como isso vai se dar ao longo do rio com esses modelos. Avaliação também de comportamentos sazonais e um controle integrado de estações de tratamento de esgotos e do corpo d'água receptor. Os principais parâmetros utilizados na modelagem de rios são os seguintes. Em primeiro lugar, o nitrogênio. No meio aquático pode ser encontrado das seguintes formas: nitrogênio molecular, N2, escapando para a atmosfera, nitrogênio orgânico, dissolvido e em suspensão, amônia livre, NH3, e ionizada, NH4+, nitrito, NO2-, e nitrato, NO3-. É um elemento indispensável para o crescimento de algas, mas quando atinge concentrações muito altas, em lagos e represas, pode levar a um crescimento exagerado desses organismos ou a eutrofização. Em um corpo d'água, a determinação da forma predominante do nitrogênio
pode fornecer informações sobre o estágio da poluição. Poluição recente está associada ao nitrogênio na forma orgânica ou de amônia, enquanto uma poluição mais antiga está associada ao nitrogênio na forma de nitrato. A unidade de medida é miligramas por litro. O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. Também pode contribuir para o processo de eutrofização. E a unidade de medida é o miligrama por litro também. O oxigênio dissolvido é de essencial importância para os organismos aeróbios, os organismos que vivem na presença de oxigênio. Durante a estabilização da matéria orgânica, as bactérias consomem oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução da sua concentração no meio. Dependendo da magnitude desse fenômeno, podem morrer diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Caso o oxigênio seja totalmente consumido, tem-se as condições anaeróbias, que são a ausência de oxigênio, com possível geração de maus odores. E a unidade de medida é também 1 miligrama por litro. A matéria orgânica é a causadora principal da poluição das águas. Os principais componentes orgânicos são os compostos de proteína, os carboidratos, a gordura e os óleos, além da ureia, fenóis, pesticidas e outros em menor quantidade. A matéria carbonácea, com base no carbono orgânico, divide-se em não biodegradável, em suspensão e dissolvida, e biodegradável, em suspensão e dissolvida. A grande dificuldade na determinação laboratorial dos diversos componentes da matéria orgânica nas águas residuárias, pois existe uma grande diversidade de formas e compostos. Utilizam-se normalmente métodos indiretos para a quantificação da matéria orgânica ou do seu potencial poluidor. Existem duas principais categorias: medição do consumo de oxigênio, que é a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, e a demanda química de oxigênio, a DQO. E ainda a medição do carbono orgânico, o carbono orgânico total, COT. A unidade de medida é também 1 miligrama por litro. A capacidade da matéria orgânica presente em uma amostra de água natural em consumir oxigênio é chamada de DBO. É avaliada experimentalmente, determinando as concentrações de oxigênio dissolvido antes e após um período, durante o qual uma amostra selada de água é mantida no escuro a temperatura constante, normalmente 20 ou 25 graus Celsius. Então, você mede o oxigênio antes de fechar a amostra e depois de um certo tempo você mede novamente e vê o quanto variou o oxigênio dissolvido. E isso é usado para determinar a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio. Uma determinação mais rápida da demanda de oxigênio pode ser feita por meio da avaliação da demanda da DQO, a demanda química de oxigênio, de uma amostra de água. O íon dicromato, Cr2O7-2, na forma de um de seus sais, como o Na2Cr2O7, é dissolvido em ácido sulfúrico. O resultado é um poderoso agente oxidante. Esta é a preparação usada no lugar do oxigênio para determinar a DQO. Um problema nesse caso é que o dicromato é um oxidante tão forte que oxida substâncias que não seriam oxidadas pelo O2 na determinação da DBO. Devido a esse excesso de oxidação, principalmente da matéria orgânica estável, o valor da DQO de uma amostra de água é, em geral, ligeiramente maior que o valor da DBO. Bom, agora vamos ver a modelagem de qualidade de rios, né, principalmente em relação ao oxigênio dissolvido, usando o modelo de Streeter-Phelps. Então, a nossa legislação federal, né, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, estipula que os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência. E o parágrafo 1º diz que os limites da demanda bioquímica de oxigênio estabelecidos para as águas doces de classes 2 e 3 poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura.
Então, os limites que estão estabelecidos, eles podem ser aceitos limites maiores, mas se for provado, for demonstrado que as concentrações mínimas de OD não vão ser desobedecidas. A gente pode fazer um estudo desse tipo usando esses modelos de qualidade da água. Bom, essa lei também trata do lançamento direto ou indireto de efluentes após tratamento, trata de padrões fixos, independentes da classe, e devem simultaneamente garantir o cumprimento ao padrão do corpo d'água, na vazão de referência, sempre usando a vazão de referência. Poderão ser autorizados valores superiores em condições excepcionais, de relevante interesse público, atendimento ao enquadramento e realização de estudo de impacto ambiental. Então, empreendimentos de significativo impacto precisam de estudo de suporte de carga do corpo d'água receptor. O modelo de Streeter-Phelps, como já foi dito, ele surgiu em 1925, quando o objetivo era fazer a modelagem da qualidade do rio Ohio nos Estados Unidos. É um modelo simples, muito usado para simular oxigênio dissolvido em rios. No Brasil, ele é amplamente aceito devido à simplicidade conceitual e menor necessidade de parâmetros e dados de entrada. Como nós vimos, é uma equação relativamente simples. Né? Que questões nós podemos fazer que podem ser respondidas com esse modelo? Então, uma delas é qual o impacto do lançamento de um efluente industrial ou de um esgoto doméstico? Então, eu posso simular esse lançamento e ver qual é o impacto dele ao longo do rio. Outra questão que podemos fazer é em quanto tempo, após o lançamento, será atingido o valor crítico de OD? Lembrando que a gente pode, através da equação da velocidade, relacionar o tempo e a distância. Né? Então, quando que nós vamos atingir o valor crítico de OD? Esse valor crítico é a quantidade mínima aí de oxigênio dissolvido presente que seria aceitável. Então, na modelagem de oxigênio dissolvido, nós temos que ver o efeito da poluição orgânica. Então, temos decréscimo dos teores de oxigênio dissolvido através da biodegradação, né? E quem me dá essa medida é a demanda bioquímica de oxigênio. O modelo de Streeter-Phelps, ele mostra um sistema unidimensional sem dispersão. Se vocês lembrarem da aula sobre migração de contaminantes no solo, os modelos de migração de contaminantes do solo, eles têm difusão e têm dispersão, né? Tanto horizontal quanto vertical, aí da propagação do contaminante ou da pluma, né, do contaminante. O modelo de Streeter-Phelps não vai considerar dispersão, isso já é uma das limitações do modelo. Ele considera como que a concentração, por exemplo, do oxigênio dissolvido varia em uma única dimensão, ou seja, ao longo do rio. Ele também mostra o regime permanente, né, e a área da seção constante. Então ele mostra o regime, como eu falei, ele transforma o tempo, né, em distância e mostra, imagina que a fonte está jogando, né, o efluente sempre com uma mesma taxa, uma taxa constante, então o que a gente vê acontecer ali ao longo do rio é permanente, não varia com o tempo. Ele também serve, como já citamos, para condições aeróbias, ele não tem capacidade de simular condições anaeróbias. E a DBO é a única fonte de consumo de oxigênio. A atmosfera também é a única fonte de aeração. E as fontes que vão alterar aí as concentrações e as características do rio vão ser consideradas fontes pontuais e constantes. Então, como nós já mostramos, essa primeira equação, ela me dá, né, a equação de primeira ordem da concentração de DBO, que sobra após eu tirar, né, eu ter esse coeficiente de desoxigenação, que é uma taxa de decaimento da DBO. E, como nós já comentamos, a solução daquela equação é uma equação exponencial, né, é uma função exponencial. Então, nós vemos que a quantidade de DBO, né, ao longo do tempo, ela decai de forma exponencial com a taxa K1, que é o coeficiente de desoxigenação.
Aqui nós estamos mostrando alguns valores padrões, alguns valores disponíveis na bibliografia que podem ser usados como esse coeficiente de desoxigenação. Esses dados vêm do livro dessa fonte de von Sperling, de 2009, que é também o autor, né, que desenvolveu um modelo qual o FMG, que vocês vão usar na atividade que vai ser proposta logo após essa apresentação. Bom, nós temos ainda, podemos usar ainda, ao invés do coeficiente K1, o coeficiente KD. Ele é um coeficiente de remoção de DBO efetiva no rio, ou seja, decomposição da DBO. Esse coeficiente incorpora a decomposição do oxigênio pela biomassa suspensa na massa líquida, assim como biomassa no lodo do fundo. Então, por isso, ele é maior sempre que o K1. O KD de rios mais profundos varia, em geral, de 0,1 a 0,5 por dia. Né? A unidade de medida desses coeficientes é por dia, ou dia a menos 1. O KD de rios mais rasos é maior, é de 0,3 a 0,8 dia a menos 1. Outras formas de calcular o KD pode ser em função da profundidade do rio. Eu posso escrever uma função para calcular o KD em função da profundidade do rio, ou em função de Q. Q maiúsculo aí representa a vazão do rio. Então, também posso colocar o KD como função da vazão do rio. Aqui eu mostro, né, outras possibilidades de valores para esse coeficiente KD, né, e também para o coeficiente K1. Então, nós vemos que há diferenças entre cursos d'água recebendo esgoto bruto concentrado, se o rio é mais raso ou se o rio é mais profundo. Curso d'água recebendo esgoto bruto de baixa concentração, também muda os coeficientes, né, para rios rasos ou rios mais profundos e assim por diante. Esses são valores aceitos na literatura que podem ser usados aí para esses coeficientes. Então, nós podemos escolher um valor desses, se não for possível medir esse valor no rio. Da mesma forma que nós temos a oxigenação, nós temos a desoxigenação, né? Então, eu posso, ao invés de usar aqueles valores já disponíveis na literatura, usar uma função exponencial aí, né? Que tem como variável independente a temperatura da água, certo? Então, essa função K1T, ou seja, K1 varia com a temperatura, né? De acordo com um K1 que é medido com a temperatura da água de 20 graus, né, vezes θ elevado à temperatura da água menos 20 graus. Então, o valor típico de θ é 1,047 para K1 e KD. Então, ao invés de usar um valor fixo, eu posso colocar um valor que varia com a temperatura. A reaeração, que é dada, né, é parametrizada pelo coeficiente K2, ela também pode usar diversos métodos. Pode ser um valor médio tabelado, que a gente pega da literatura, ou posso usar algumas fórmulas empíricas baseadas nos parâmetros hidráulicos do escoamento, por exemplo, velocidade, profundidade, ou também posso colocar valores correlacionados com a vazão do curso d'água, que é o Q maiúsculo, ou ainda com a temperatura. Aqui nessa tabela tem alguns valores disponíveis na literatura para o coeficiente K2. E aqui é um esquema mostrando como esse coeficiente pode variar com as características do rio. Porque se esse coeficiente, né, de reaeração tem a ver com a interação do rio com a atmosfera e também com a turbulência que faz com que o rio misture e incorpore o oxigênio, nós vemos que rios com baixa profundidade vão ter uma maior reaeração que rios com elevada profundidade. E em relação à velocidade, quanto mais rápido o fluxo de água, mais turbulência nós temos, e então mais reaeração do que rios com baixa velocidade. Aí a reaeração também pode ser escrita com uma fórmula que depende da temperatura, uma fórmula exponencial, né, uma função exponencial
que a variável independente é a temperatura. Bom, quando nós temos, né, a chegada, o lançamento de um esgoto no rio, nós temos que misturar as características que o rio tinha antes desse lançamento com as novas características, porque a água do rio vai se misturar com a água do lançamento. Para isso, essa equação é que é usada, né? A equação abaixo, então a concentração inicial, ou seja, no tempo inicial, ou seja, no tempo em que o efluente é misturado com o rio, né, é dada por essa função QR vezes ODR mais QE vezes ODE sobre QR mais QE, ou seja, uma média ponderada aí pelas vazões. QR é a vazão do rio, QE é a vazão do esgoto, ODR é o oxigênio dissolvido no rio a montante do lançamento, ou seja, antes do lançamento, e ODE é o oxigênio dissolvido no esgoto. As equações da mistura esgoto-rio ainda assumem que eu vou ter um déficit inicial de oxigênio, né, que vai ser a concentração de saturação de oxigênio menos a concentração inicial de oxigênio. É o quanto falta para que a concentração de oxigênio inicial chegue na saturação. A DBO também, né, todas as outras características aí do rio vão ser misturadas, né, com as características do efluente e vão usar algum tipo de média ponderada, como a que nós estamos mostrando aí também para a DBO. Né? Então, a DBO é QR vezes DBOR mais QE vezes DBOE dividido por QR mais QE. E mesmo sabendo que esse modelo é de regime permanente, que nós fizemos uma relação entre distância e tempo, né, nós também podemos ver que a que distância do lançamento nós temos a concentração de oxigênio atingindo um valor crítico. Né, e esse valor crítico pode ser usado aí, né, essa distância onde o oxigênio atinge um valor crítico, pode ser usada para calcular quanto tempo leva para que a mistura atinja uma concentração de oxigênio crítica. E essa é a expressão que leva a esse tempo crítico. Então, ela depende de KD, que é o coeficiente de desoxigenação efetiva, depende de K2, depende da concentração inicial e da concentração de saturação, e depende também da DBO inicial. Aqui nós temos um esquema mostrando, né, no ponto em que eu tenho a chegada do efluente, o lançamento do esgoto, né, eu tenho uma mudança brusca nas características do rio, e com o tempo, que aí no fundo está representado com distância, né, ele pode ser tanto tempo como distância, o eixo horizontal dessa figura, né, ele mostra o que vai acontecendo com a concentração do oxigênio dissolvido. Então, ela cai inicialmente, né, bruscamente, depois ela vai caindo mais lentamente, e a partir aí de um valor crítico, de um valor mínimo, volta a subir, a aumentar o valor de oxigênio, por causa também da taxa de reaeração que nós temos. Né? Então, essa é a curva do perfil de oxigênio dissolvido em função do tempo, ou distância de percurso, em forma de S, como mostrado acima. Né? E isso que é dado pelo modelo de Streeter-Phelps. No perfil, identificam-se os pontos principais: a concentração de OD no rio a montante, a concentração de OD na mistura, a concentração crítica de OD e a concentração ao longo do percurso. Se nós temos um modelo que dá uma concentração de oxigênio dissolvido abaixo de um certo limite, né, nós temos que nesse intervalo vamos ter efeito para os seres vivos que estão nesse corpo d'água. Então, dependendo do limite, dependendo do quanto da concentração de oxigênio necessária para a vida de cada uma das espécies, né, nós podemos ter a morte de peixes e de outros seres vivos que dependem do oxigênio aí no corpo d'água.
O modelo de Streeter-Phelps, então, vai precisar de uma série de dados de entrada. Por exemplo, a vazão do rio, a montante do lançamento, a vazão dos esgotos, o oxigênio dissolvido no rio, o oxigênio no esgoto, a DBO no rio, a DBO no esgoto, K1, KD e K2, que são os parâmetros, né, os coeficientes, a velocidade média do rio, V, a temperatura do líquido, T, o oxigênio dissolvido de saturação e o oxigênio dissolvido mínimo permissível, para saber quando nós atingimos aquele tempo crítico. Então, esses são principalmente os dados de entrada que nós vamos precisar. Agora, para a atividade relacionada a essa aula, vocês vão acessar a aba de exercícios no Tidia e lá vão encontrar a terceira atividade de informática e ela vai fazendo uma série de perguntas em relação ao modelo Qual o FMG. O modelo Qual o FMG é uma planilha Excel. Ela também está disponível no Tidia, na aba de conteúdo programático. Então, vocês abram a planilha, que é o modelo Qual o FMG, e ele tem 4 abas. E vão acompanhando a atividade do exercício, também do Tidia, e vão respondendo as questões para que vocês tenham, então, a presença e a nota de participação computadas. Bom trabalho!